Olá, mães da comunidade de Mães com Princípios. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Johanna Batista, sou fisioterapeuta pélvica. Muito grata de estar aí com essa parceria com a Janaína, de poder estar aqui trazendo um pouco da minha visão como profissional e como cristã também, né? Apesar de não ter filhos, desde hoje eu já busco, né, ter uma vida com base em princípios, busco entender princípios para a criação de filhos, né, à base da luz da palavra mesmo. Eu tive uma experiência paterna que trouxe mentiras ao meu coração, né, então eu sei o que é isso, o que é a orfandade, né, então eu queria falar um pouco disso com vocês, do princípio da aliança, o quanto isso é importante, o quanto é importante transmitir bênçãos para a vida do filho desde o ventre, desde a gestação, né? Porque Deus cria o que é perfeito, mas o inimigo ele vai lá e destrói e tenta roubar a identidade, né? Então, desde lá do Gênesis, Deus ele criou um modelo de família, né? Aqui em Gênesis 2:24 vai falar assim: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Então, deixará pai e mãe e os dois se tornarão uma só carne, né? E a partir daí vão vir os filhos e a família ela vai crescer, né? Então, esse é o modelo de família instituído por Deus, né? O princípio da unidade, da aliança, né? Então, não tem como o indivíduo separado, ou o pai ou a mãe, conseguir transmitir, né, para o filho uma identidade, um destino separados, né? Eles precisam estar juntos para transmitir o caráter de Deus. Então, esse modelo familiar, né, criado lá no Jardim do Éden, é o que Deus deseja para nós, né? Mas a gente vê que hoje em dia tem muitas famílias desestruturadas. Eu cresci em uma família desestruturada e isso vai trazendo mentiras aos nossos corações, né? Deus colocou os pais como autoridade na vida dos filhos, então eles vão transmitir, né, proteção, cuidado para esse filho, que ele é bem-vindo, que ele é desejado, né? E não tem como isso ser transmitido quando não existe uma aliança, uma unidade, um casamento, né? E essa bênção, né? Isso que é transmitido para os filhos, essa mensagem, né, que vai descer para o coração desse bebê, pode vir lá desde a concepção, né? E até antes a gente já pode orar a Deus, pedir a Deus um filho, né? Se for da vontade do nosso coração, como fez Ana. Ana, ela era estéril, né? E ela desejava muito ter um filho. Ana, ela se sentia amargurada por não conseguir ter filhos, e a outra mulher de Eucana, né? Ela tinha vários filhos, então isso foi gerando uma angústia no coração da Ana, mas Ana em nenhum momento ela perdeu a fé, pelo contrário, ela não lutou com as próprias forças, ela se prostrou ao Senhor, ela abriu o coração dela ao Senhor, né, as suas dores, as suas angústias, e pediu a Deus um filho, né, e pela sua fé, Deus concedeu esse filho. Né? E Ana fez um compromisso com o Senhor, que se Deus concedesse esse filho a ela, ela daria esse filho para Deus, para ter uma vida dedicada ao Senhor. Que Samuel, esse filho de Ana, iria servir ao Senhor durante toda a sua vida, né? Então, desde antes de ter um filho, Ana já estava profetizando bênçãos na vida desse filho. Olha que poderoso isso, né? O mundo ele foi criado, a terra foi criada a partir da palavra, né? A nossa palavra, ela tem muito poder. Imagina os pais na vida dos filhos, porque Deus instituiu os pais como autoridade na vida desses filhos para abençoar ou amaldiçoar, né? Então, Samuel nasceu,
Após ele ser desmamado, né? Olha como é importante a amamentação, né? O período de crescimento desse bebê, ser cuidado pela mãe, ser nutrido pela mãe é muito importante. Ele vai se sentir protegido, vai se sentir cuidado, alimentado, desejado, né? Então, Ana só entregou o filho dela, né, para o sacerdote Eli, depois que ele foi desmamado e com consentimento de Eucana, do pai, com a bênção do pai. Então, eles trabalharam em unidade, né, em um só propósito. E assim que ele foi desmamado, né, Samuel foi entregue a Eli e cresceu ali para servir ao Senhor. E Samuel teve uma trajetória próspera, né? Ele foi o único homem na história que ele foi juiz, sacerdote e profeta, né? Então, Samuel, ele teve uma vida dedicada ao Senhor, teve uma vida próspera, né? Que agradava o coração do Senhor, né? Em contraste, os filhos de Eli, que era um sacerdote, né? Que era uma figura importante ali, eles tinham uma fama de mau caráter, né? Então, às vezes, não importa, né, se eu sou filha de pastores ou de figuras importantes, se eu não receber, não tiver a minha identidade firmada no Senhor, né? E as bênçãos recebidas dos pais, né? Quando os pais profetizam bênção na vida dos filhos, isso vai ser muito determinante, né? Na vida desse filho, na identidade e destino desse filho, né? Então, é mais um exemplo aí da Bíblia, da importância dessa bênção, de profetizar bênção na vida dos filhos. Então, os nossos pais, eles são colocados nas nossas vidas para ser um referencial de Deus, né, em unidade, né? Tem um livro que eu gosto muito, chama Paternidade, é da Tânia Teresa, né? E vai falar muito da importância, né, da paternidade, da figura paterna na vida dos filhos. Os dois são muito importantes, mas Deus instituiu que o pai seria uma referência de Deus e a mãe uma referência do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é consolador, ele vai proteger, vai cuidar ali desse bebê. O pai, ele vai ser autoridade, vai trazer provisão, proteção, segurança para esse bebê. Então, quando o filho não tem uma experiência boa com o pai terreno, ele vai ter uma visão equivocada com o Deus soberano, o nosso pai soberano, né? Então, o inimigo, ele é estratégico, né? Ele usa disso para destruir as famílias, né? Usando os próprios pais para implantar mentiras no coração desse filho. E muitas vezes não é conscientemente, não é de propósito, mas por falta de conhecimento, às vezes esses pais erram na criação desses filhos. Então, buscar entendimento, buscar conhecimento para criar os filhos à luz da palavra é essencial. Não dá para improvisar na criação de filhos, né? Tem um livro que eu gosto bastante que chama O Poder da Bênção dos Pais, né? Que vai falar de períodos importantes para transmitir a bênção para o coração desse filho desde a concepção, né? Eu falei aqui do exemplo de Ana, que antes mesmo da concepção já estava profetizando na vida desse filho, né? E desde a concepção, esse bebê ele pode receber mensagem de amor, de que ele é desejado, ele é bem-vindo, ou de que ele é rejeitado, de que ele não é bem-vindo, trazendo mentiras para a identidade desse filho, né? Na gestação, né, é muito importante o pai conversar com esse bebê, falar o quanto ele é amado, o quanto ele é bem-vindo, né? O bebê no útero, ele escuta, e quando ele nasce, ele reconhece essa voz, né? E espiritualmente, é inculcado no coração deles, né, essa mensagem de bênção ou de maldição, né? E eu queria falar especialmente de um momento específico, né? Desde a gestação é muito importante transmitir a bênção, mas eu queria falar do momento do nascimento, do trabalho de parto, né? A figura paterna, ela é muito importante, né? Na gestação, a mãe, ela é mais
vai ser mais importante ali na transmissão dessa bênção, mas o pai também, ele é muito importante, né? Ele pode participar de forma ativa, de forma próxima, para estar trazendo, né, para esse bebê essa segurança, que os pais estão unidos ali, estão dentro da aliança, né? Então, muitos pais deixam de participar de forma ativa desse momento do parto por acharem que não tem com o que colaborarem, por achar que não vai fazer diferença eles estarem ali ou não. Ou até mesmo a mãe prefere que ele não esteja, não veja o nascimento por algum motivo específico, né? Mas é muito importante que o bebê ele seja abençoado ao nascer e que essa experiência do parto seja o mais agradável possível, né? Uma experiência traumática do parto pode trazer inconscientemente ao longo da vida desse bebê, desse crescimento desse bebê, medos, fobias, medo da morte, né? Em Hebreus 2, 14 e 15, vai falar que o diabo ele usa o pavor da morte para manter as pessoas em escravidão, né? Então, o inimigo ele vai trazendo mentiras para o nosso coração e essa mentira ela pode ser implantada desde lá do nascimento, né? Então, às vezes a gente tem medos, tem fobias, tem insegurança, desconfiança demais das pessoas e não sabe de onde isso veio. E às vezes a raiz está lá nessa experiência do parto, né? Então, quanto mais esse parto tiver uma experiência mais agradável, melhor vai ser transmitida essa mensagem de segurança, de cuidado, de proteção para esse bebê, né? Lógico que a mãe ela não vai escolher ter uma experiência traumática e às vezes e não tem como controlar todos os fatores ali, mas ela pode sim se preparar melhor para essa experiência do parto. Ela pode sim buscar profissionais para se preparar tanto fisicamente quanto psicologicamente para o trabalho de parto, né? Como eu falei no início, eu trabalho com gestantes e trabalho também no intraparto, ajudando, auxiliando esse casal nesse trabalho de parto, né? Então, além de preparar, né, o corpo, a estrutura da mulher para esse trabalho de parto, né? Eu trago ali conhecimento a respeito da fisiologia do parto, para esses pais estarem conscientes, né, de cada momento, o que pode acontecer, entender, ressignificar a dor. A dor no trabalho de parto, ela é muito importante para o bebê nascer. No trabalho de parto natural, né, o normal que eu tô falando. O da cesárea também é muito importante se preparar, né, porque às vezes uma gestação, né, com muitas perturbações, com muita dor, muitas disfunções, isso vai trazer sentimentos, angústias para essa mulher. Então, quanto mais saudável for essa gestação, melhor, mais tranquila, mais segura essa gestante vai estar e vai transmitir essa mensagem de amor e de cuidado para o bebê. E no trabalho de parto, no parto normal, é muito importante ela ressignificar essa dor, entender que a dor o bebê só vai nascer se tiver contrações uterinas e essas contrações geram dor. Mas se ela tiver isso bem consciente, né, ela vai enfrentar essa dor de uma forma muito mais positiva e não como um sofrimento, né? Então, além de ter conhecimento sobre a fisiologia do parto, é muito importante essa mulher se preparar, né? O corpo para esse momento, preparar o marido para, se ele quiser participar de forma mais ativa, tá ali com aquela mulher, ajudando ela a enfrentar, né, esse processo, né, do parto, que é tão desafiador tanto para ela quanto o bebê. Às vezes o marido ele até quer ajudar, mas não sabe como, então eu dou ferramentas para esse marido, para ele estar participando de forma ativa, e não só espiritualmente isso é importante, né? Já tem estudos que comprovam que o apoio durante o trabalho de parto do marido é o mais importante, né? Então, às vezes vai ter uma fisioterapeuta pélvica lá, um enfermeiro lá, mas o marido, ele é muito importante nesse trabalho de parto, né? Cientificamente é comprovado que a presença, esse apoio contínuo do marido ajuda a diminuir os hormônios de estresse durante o trabalho de parto,
esses hormônios de estresse, eles podem inibir a liberação de ocitocina, que é importante para as contrações uterinas, né? Então, diminuindo esse hormônio, as contrações uterinas, elas são mais eficazes, porque a liberação de ocitocina, ela é melhor, então libera mais ocitocina, libera mais endorfinas, que são hormônios de bem-estar, de relaxamento. Então, além de ter umas contrações mais eficazes, essa mulher vai estar mais tranquila, mais segura. Essas contrações vão ajudar a ter um parto mais rápido, uma progressão melhor, com menos dor. Então, vai ter uma experiência muito mais agradável, muito mais fisiológica, um desfecho de parto muito melhor. Né? Então, quanto é importante, né, a presença desse pai, a importância de se preparar para esse parto. Então, esses pais estarem em unidade, né, estarem juntos, né, participando desse parto de forma ativa, né, e se preparando para esse momento, vai trazer uma experiência de parto mais agradável, mais tranquila, e vai transmitir, né, uma mensagem de segurança, de proteção, de amor para essa criança. Então, eu queria ressaltar aqui que essa transmissão dessa mensagem positiva ou negativa, de bênção ou de maldição para a vida do bebê, ela começa desde lá da concepção, né, na gestação, no momento do trabalho de parto, e existem outros períodos também para abençoar esse filho, né? Queria mostrar aqui para vocês, essa é uma carta, né, da liberação, minha mãe me abençoando para a vida adulta, né? É muito lindo esse quadro, e toda a mensagem que eu recebi, ela me abençoou no dia do meu aniversário, né? Me liberando para prosperar na vida adulta, né? Então, assim, nós somos seres humanos, às vezes a gente vai errar, às vezes a gente não tinha esse conhecimento quando a gente estava gestante, e acaba errando mesmo por falta de conhecimento, e porque nós somos seres humanos, às vezes até tem o conhecimento, mas às vezes erra. Mas Deus é um Deus misericordioso, Deus não é engessado, né? Ele permite com que a gente faça consertos nas nossas vidas e na vida dos filhos, né? Então ainda há tempo de abençoar os filhos, de trazer mensagem de bênçãos, de pedir perdão para esse filho, caso transmitiu uma mensagem, uma mentira ali, né, para o coração desse filho. Então, isso é muito importante, né? Nunca é tarde para a gente tentar resgatar o coração desse filho, alcançar o coração dele, né? Então, basta a gente buscar a cada dia mais viver com base na palavra de Deus. O conhecimento, ele realmente liberta, né? Então, que vocês, mães, possam buscar criar os filhos à luz da palavra, buscar a cada dia mais princípios. Não dá para improvisar na criação de filhos, né? Que a gente possa, né, criar filhos com base no modelo que Deus instituiu lá no Jardim do Éden. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Muito obrigada!